Muito obrigado. Alexandre, eu começo te perguntando sobre o que pode acontecer com Carla Zambelli a partir de agora. O ministro Alexandre de Moraes solicitou todas as formalidades necessárias à Polícia Federal para haver a inclusão do nome da deputada na Interpol. O que acontece? Primeiro a gente fala de um eventual cumprimento de prisão por uma polícia que não é a polícia brasileira. Na sequência, a gente vê aqui possibilidades de extradição, se ela vem para cá, se ela fica no país onde ela estiver. Como funciona esse trâmite e como ocorre esse cumprimento de prisão? Há uma investigação por parte da polícia lá de fora, da polícia que faz parte da rede da Interpol? Como funciona isso na prática? Vamos lá. A partir do momento que foi decretada a prisão da deputada, ex-deputada agora, porque ela se pediu licenciamento, ela passa a estar em uma situação de ilegalidade. Em qualquer lugar do mundo que ela estiver, ela está numa situação de ilegalidade, podendo ser presa a qualquer momento, uma vez que foi distribuído perante a Interpol esse mandado de prisão assinado pelo ministro Alexandre de Moraes agora na parte da tarde. Não existe exatamente uma investigação de outras polícias, de qualquer sistema de justiça no mundo. O que existe é um sistema de colaboração. A polícia italiana, fazendo parte, seja italiana, seja de qualquer outro lugar do mundo, tem ali uma obrigação de colaborar com as demais polícias do mundo e, portanto, realizar os atos que forem determinados perante o sistema de justiça. Portanto, ela pode ser presa em qualquer lugar do mundo, ainda que ela tenha e alegue ter uma cidadania italiana. Especificamente, a Constituição italiana não veda a extradição de alguém que tenha a sua cidadania. O que vai existir, como vocês mesmos estavam falando agora há pouco, é uma análise concreta do caso para ver se estão contemplados todos os requisitos para a eventual extradição. E a gente tem um precedente, como vocês mesmos estavam discutindo agora há pouco, do Pisolato, há alguns anos atrás. A gente tem aqui a discussão que houve no caso do Robinho, do jogador Robinho. Então, o Brasil não extraditou naquele momento. Enfim, uma série de peculiaridades que vão ser discutidas aí diante do sistema de justiça europeu também. Mas não existe uma investigação efetiva ali da polícia italiana. E a possibilidade de extradição? Depende do que para que essa extradição aconteça? Existem uma série de requisitos legais para que uma pessoa seja extraditada. O primeiro requisito todo que existe é que exista no Brasil e na Itália, por exemplo, uma lei prevendo que o mesmo crime seja punido no Brasil e nos países estrangeiros. O que tem no presente caso. Então, também existe um acordo de bilateralidade, ou seja, o Brasil tem obrigações perante o governo italiano e o governo italiano tem obrigações perante o governo brasileiro de executar as ordens recíprocas. Portanto, esses são os dois requisitos mais relevantes e aqueles que vão ser levados em conta na hora de avaliar a extradição ou não da deputada Carla Zambelli. Explica pra gente quais são os fundamentos da decretação de uma prisão preventiva. Jesus, nesse caso parece muito óbvio o que deveria efetivamente ser decretada a prisão preventiva. Um dos requisitos que o artigo 312 do Código de Processo Penal prevê é a aplicação da lei penal. O que é isso na prática aqui para os nossos telespectadores entenderem mais concretamente? É que depois de um processo todo, com gastos, com energia, recursos humanos, recursos financeiros, um processo precisa ter um final. Todo processo tem que chegar ao final. E seja com absolvição, seja com condenação. No caso do processo dela, chegou ao final com uma condenação. E ela deve cumprir uma pena. Essa é a lógica do sistema judiciário, do sistema judicial brasileiro. É assim que funciona a democracia. Você responde a um processo, é absolvido, é condenado, você recorre ou não recorre, e afinal você tem que cumprir uma pena se condenado for. E no caso dela, ela foi condenada, ainda que existam alguns recursos que aí pode-se até dizer meramente protelatórios, o que acontece é o seguinte: chegou ao final do processo, ela deveria cumprir uma pena. E ela declarou expressamente que ela fugiu do Brasil. Ela fugiu às suas obrigações perante o Estado brasileiro. Nesse sentido, nada mais a fazer o Estado brasileiro teria a fazer a não ser
mandar prender. Por quê? Se ela está declarando que ela não vai cumprir a pena, que ela fugiu para não cumprir a pena, o que o Estado brasileiro pode fazer? Se não mandar prender. É a única coisa. Ela, um foragido, um fugitivo do sistema de justiça brasileiro, deve ser, pelo menos deve ter uma ordem de prisão, para que garantir que, afinal, a pena decretada nesse processo longo que foi durante todo esse período, seja cumprido. Tem outros fundamentos para a prisão preventiva? Não é o caso dela. Nesse caso dela, especificamente a questão de garantir que a pena lá na frente vai ser executada e vai ser cumprida. Outros fundamentos da prisão preventiva também dizem respeito à instrução, no decorrer ali do julgamento. Não é o caso aqui, né? Quando a gente fala da situação dela em específico. Exatamente. A lei prevê alguns outros requisitos, por exemplo, garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da instrução processual. A instrução processual já não se faz mais sentido falar sobre isso, porque o processo já praticamente acabou. Então não tem que se garantir que ela não vai interferir no curso, não vai ameaçar testemunhas. Garantia da ordem pública é um conceito um pouco mais aberto, mas basicamente a gente fala de perigo de reiteração delitiva, perigo de que ela possa abalar a ordem social e a ordem pública brasileira. E a garantia da ordem econômica é quando o seu crime, ou quando a sua atitude possa abalar o sistema econômico nacional. Me parece que não estão presentes esses requisitos, tanto é que o ministro Alexandre de Moraes nem aventa isso, mas no caso dela, tem uma especificidade. O fato dela ser deputada, existe um requisito na Constituição que somente poderia ser presa em flagrante delito e por crime inafiançável. Mas eu acho que tem uma coisa interessante aqui para a gente discutir ou para a gente debater, que é o seguinte: a partir do momento que ela mesma declara que está se licenciando do cargo, ela perde as suas prerrogativas como deputada federal. Então, essa alegação que ela traz agora nessa nota, de que seria ilegal, porque somente uma pessoa, um deputado somente poderia ser preso em flagrante, ela mesma abriu mão dessa prerrogativa dela quando ela foge do Brasil. Ela se mostrou indigna desse poder que a população deu na mão dela, desse mandato que ela recebeu. Portanto, ela abriu mão não só dessa votação, que foi bastante expressiva que ela teve, mas também das prerrogativas como deputada federal. Então, me parece que ela não faz sentido ela requerer ou solicitar o uso de uma prerrogativa do qual ela mesma abriu mão. O decreto de prisão ele não precisa ser chancelado pela Câmara dos Deputados. Se ela continuasse como deputada, sim, ela precisa, após ser presa, esse decreto deveria ser chancelado pela Câmara dos Deputados. Mas a partir do momento que ela diz que ela está licenciando e que um suplente assumirá a vaga dela, ela já não é mais deputada aqui nesse momento. Ela abriu mão dessa prerrogativa. Portanto, tendo a acreditar que não será necessário a Câmara dos Deputados chancelar ou não, porque isso só valeria para alguém que está no exercício do seu mandato. Entendi. Eu ainda, só para entender, Alexandre, precisa haver uma análise sobre a concessão da licença ou ela que toma essa decisão é individual e não precisa a mesa diretora da Câmara dos Deputados ir lá e autorizar que ela exerça ou ela usufrua dessa licença do mandato? Existe sim uma formalidade no sentido de a mesa da Câmara receber esse pedido e chancelar, isso sim é uma formalidade, mas não depende, essa assinatura da mesa da Câmara é uma assinatura meramente formal, não depende, a Câmara não pode negar a ela o direito de licenciamento. A partir do momento que ela se manifestou nesse sentido e assim deseja deixar de ser deputada, e é natural que assim o seja, também ela não poderia continuar sendo deputada federal atuando fora do Brasil. Do Eduardo Bolsonaro. Ele se licenciou da Câmara porque ele não poderia continuar exercendo o seu mandato residindo em outro país. Portanto, a partir do momento que ela saiu do país e diz que não volta mais, mesmo que ela não pedisse esse licenciamento, ela acabaria sendo afastada por faltas, por deixar de cumprir as suas obrigações perante a Câmara dos Deputados. Uma das obrigações é com o comparecimento às votações, às discussões e os debates nacionais. Alexandre Martins, advogado criminalista,
contando aqui, né, passando aqui para a gente todas as explicações aqui, os esclarecimentos em relação à situação de Carla Zambelli. E antes da gente encerrar, eu convido você, Alexandre, a ouvir aqui uma fala do deputado italiano Angelo Bonelli. Ele pediu a extradição de Carla Zambelli antes mesmo da chegada da brasileira ao país. E na sequência a gente arremata aqui o nosso bate-papo. Vamos conferir. Bom dia, eu sou Angelo Bonelli, deputado do Parlamento Italiano da oposição. Esse aqui é uma mensagem pelo povo brasileiro. Carla Zambelli, deputada brasileira, condenada a 10 anos, fugiu do Brasil e agora está próxima de chegar na Itália. Ela declarou que está chegando na Itália porque tem cidadania italiana. O Supremo Tribunal Federal do Brasil condenou a deputada Carla Zambelli a 10 anos de prisão por falsificação de mandado de prisão contra o juiz Alexandre de Moraes. Zambelli, que já foi alvo de outro processo criminal por apontar arma para um oponente político, fugiu do Brasil. Em uma entrevista à CNN, ontem, ela declarou: tenho passaporte italiano, pode-me até colocar a Interpol no meu encalço. Eles não me deixam sair da Itália, sou cidadania italiana e sou intocável lá. Eu acho que essa declaração é uma vergonha. Oggi apresentei una pergunta urgente ao governo italiano, ao ministro Piantedosi, Interior, e ao ministro Tajani, Relações Exteriores, para saber se o governo italiano pretende colaborar com o Brasil e a Interpol implementando o acordo de cooperação judiciária entre Itália e Brasil em matéria de extradição. Não se pode usar a cidadania italiana para escapar de uma condenação. A Itália, portanto, corre o risco de se tornar um paraíso para gente condenada. Aguardamos uma risposta clara do governo italiano em caso que pretenda extraditar Carla Zambelli para o Brasil. Ouvimos, portanto, aí o deputado italiano Angelo Bonelli, que é da esquerda italiana, oposição a Giorgia Meloni. Alexandre, o que você achou da fala do deputado e como funciona isso na prática quando a gente fala de um deputado, um parlamentar daquele país pedir a extradição? Jesus, foi uma fala muito dura, né? É uma fala bem enfática, colocando ali, fazendo um risco no chão sobre como a Itália deve encarar essas circunstâncias. É bem verdade que a gente está falando ali de um deputado também que está atuando no âmbito político. Ele mesmo declara que é da oposição, enfim, mas de qualquer forma existe um regramento legal que a gente não pode fugir dele, nem o Brasil nem a Itália, que é exatamente aquilo que a gente conversava sobre a existência desse acordo bilateral, esse acordo de cooperação em matéria penal, no qual tanto o Brasil deve seguir regras quando na oportunidade em que algum italiano vier a cometer crimes aqui no Brasil, ou na hipótese de um brasileiro que venha a tentar se socorrer do manto da imunidade nacional dentro da Itália, que é o caso que a deputada Carla Zambelli tenta atuar nesse momento, tenta se seguir, ou tenta pelo menos se proteger dessa condenação no Brasil, indo para a Itália. Me parece que isso vai ter alguma discussão política ali sobre esse aspecto, mas não tem como fugir do âmbito legal, do âmbito judicial, onde isso efetivamente será decidido.